Opa, galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus e ao meu lado estão Gustavo e Jairo. Somos universitários da Católica de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E hoje viemos trazer para vocês aqui um jogo da velha, todo feito em JavaScript, HTML e CSS. Para mostrar como é que funciona e tudo, eu convido meu amigo Jairo aqui para falar para vocês. Então, o nosso jogo foi projetado para o usuário nunca ganhar a partida, só o computador e no máximo um empate. Então, eu vou mostrar os dois exemplos que podem ser possíveis no nosso jogo. Aqui no canto inferior esquerdo fica a linha de tempo, né? O que aconteceu no jogo. Aqui fica a sua pontuação na partida e aqui fica o seu recorde. Cada jogada vale 300 pontos, só que ela conta o tempo que você está demorando para jogar e ela reduz esse tempo da sua pontuação. Aqui o computador ganhou. E aqui deu um empate. Agora eu vou convidar o meu amigo Matheus para continuar a falar sobre HTML para vocês. Então, galera, aqui temos o HTML, um HTML bem simples. Aqui a gente importa as fontes do joguinho, a gente importa também o CSS, que é usado para montar toda a parte gráfica dos componentes, e temos também a biblioteca Switch Alert 2. Aqui embaixo a gente importa o JavaScript e o jQuery do relógio do jogo da velha. E aqui temos o nosso documento CSS, que é o responsável por fazer a estilização do nosso sisteminha, a parte gráfica dos componentes, para deixar eles mais bonitinhos. E agora eu vou convidar meu amigo Jairo de novo para mostrar como funciona o relógio. Então, galera, a nossa primeira função, ela define os tamanhos do nosso jogo da velha e abaixo ela define o tamanho do nosso relógio. E aqui ela vai chamar essa função que está no clock.js. A função initClock, ela desenha um canvas 2D e define o raio dele. A nossa função drawClock chama as outras funções de estilo do nosso relógio, como a face, os números e o tempo. Agora eu convido o Matheus para continuar a falar sobre o relógio. Então, galera, essa função aqui, a drawFace, é responsável por fazer o layout, criar o layout do nosso reloginho. Pega o raio, desenha o raio, adiciona as cores e tudo ao layout. Já aqui a drawNumbers, ela é responsável por desenhar os números, os numerozinhos do relógio mesmo, as horas. E a drawTime é a função que é responsável por fazer os ponteiros do relógio, que é o ponteiro de minuto e de segundo. E a drawHand é a função responsável por fazer o relógio funcionar, fazer a movimentação, a animação dele. Então, convido meu amigo Gustavo para fazer a explicação do JavaScript por trás do código. Então, galera, agora eu vou explicar um pouco de como é o funcionamento do jogo da velha em si. Primeiramente, é feita a declaração das variáveis, variável do campo em si. Então aqui a gente tem um array de arrays, que é responsável por guardar qual é o símbolo que está naquela determinada posição. Ele inicia com 0. E a partir do momento que é colocado um X, ele troca para 1, e no momento que é colocada a bolinha, ele troca para 2. Aqui ele inicia a variável de tempo, onde seria o momento em que ele iniciou a jogada. E o now, que seria o momento em que ele terminou a jogada. Aqui tem a variável de pontos também, que são os pontos que ele fez durante a partida, e as duas variáveis que guardam os campos em que foi jogado o X e os campos em que foi jogada a bolinha. Inicialmente ele chama a função getHighScore e adiciona para a variável score. Essa função ela é responsável por pegar o high score, ou a pontuação máxima que o usuário fez, que está guardada em um cookie gerado pelo JavaScript. Então aqui ele verifica se o cookie existe e retorna o cookie para a variável score. Faz a validação então se esse score é maior que 0, né? E adiciona esse score para a div lá do HTML. Depois disso, ele faz 2 loops para adicionar o evento de clique nos campos. Então ele passa por cada campo do jogo, adiciona um evento de clique e verifica se aquele campo está zerado, né? Não tem nenhum símbolo nele. Caso não haja, ele adiciona o símbolo X para aquele campo, ele executa a função de play. Essa função de play é responsável por realizar a jogada tanto do jogador X como da CPU. Primeiramente, ela tem 3 atributos, o I e o J, que são responsáveis pelas posições dentro do campo do jogo, e o player, que especifica se foi o X ou a bolinha que jogou. Ele adiciona um background image
para colocar o símbolo como imagem de fundo do campo e verifica se foi o jogador X ou o bolinha que jogou. Caso seja o jogador X, ele adiciona o número 1 para o campo que ele jogou e adiciona da push no array de campos jogados do elemento X. Depois disso, ele adiciona para a div steps o determinado passo que ele fez no jogo. Então ele adiciona lá na timeline o que foi que o jogador fez. Ele checa se houve empate. Essa função aqui ela é responsável por fazer um loop onde verifica se algum campo está zerado. Se tiver, ele retorna falso, senão ele retorna true. E caso ele retorne true, ele não deixa a CPU jogar e passa para o finish game. Caso ele retorne falso, ele vai para a jogada da CPU. A jogada da CPU funciona da seguinte maneira. Ela verifica se foi a primeira vez que o símbolo X fez a jogada. Caso seja, ele adiciona 300 pontos, que é a pontuação padrão. Verifica se o campo do meio está zerado. Caso houver, ele adiciona naquela posição. Caso não houver, ele adiciona para a posição 02, que é a posição superior direita. Caso não seja a primeira jogada do símbolo X, ele entra na função check-win, onde ele vai checar se há alguma possibilidade de vitória. Então ele tem as variáveis vertical, horizontal, diagonal left e diagonal right, que são responsáveis por guardar a soma, que é o número de campos que tem naquela determinada vertical feitas pelo símbolo bolinha, e a value, que determina um valor que é usado depois para calcular em qual posição que a CPU tem que colocar a bolinha. Isso para as 3 verticais e a mesma coisa para as 3 horizontais, para a diagonal, para outra diagonal. Aqui ele faz a validação, então ele verifica se é horizontal, se é vertical. Ele adiciona o field lá para essas possibilidades. Em todos ele verifica se a soma é igual ou igual a 2, ou seja, se foi marcado mais de 2 campos naquela posição, naquela vertical, naquela horizontal ou naquela diagonal. E caso haja, se o terceiro campo estiver zerado, ele adiciona, ele diminui 300 pontos da pontuação, menos o tempo que foi levado para executar a ação, né, do jogador X, adiciona a jogada, termina o jogo. Caso ele encontre uma possibilidade de vitória, ele simplesmente retorna a função. Caso não encontre, ele passa para a próxima função, que é a check block, onde ele vai checar se existe algum bloqueio para fazer para o jogador X não ganhar. Basicamente é a mesma lógica, só que com as posições que o jogador X jogou, ele faz a mesma coisa, verifica se o campo está vazio e adiciona 300 pontos para o jogador, menos o tanto de tempo que ele demorou para fazer a jogada. Caso não tenha nenhum meio de bloqueio, ele vai retornar falso e vai chegar na função check strategy, que faz a checagem da estratégia que a CPU tem que tomar para tentar ganhar o jogo. Ele faz a mesma lógica, usando os campos que ainda não foram jogados, verifica quais campos têm a possibilidade de dar perigo para o jogador X, adiciona naquele campo, ele adiciona 100 pontos para o jogador, menos o tempo que ele levou para executar a ação. E caso ele não encontre nenhuma possibilidade de apresentar perigo para o jogador, ele simplesmente joga no próximo campo encontrado. No momento que o jogo acaba, ele chama a função finish game. Essa função ela tem 3 atributos, chamado win, type e position. O win é responsável por definir se a CPU ganhou ou não. O type é responsável por definir em que tipo que foi a vitória, se foi na diagonal, se foi na horizontal ou na vertical. E o position é responsável por definir em qual posição desse tipo de vitória ele se encontra. Ele pega o high score que está guardado no cookie, verifica se é menor que os pontos que o jogador fez e caso seja, ele seta um novo cookie com a pontuação nova do jogador. Caso haja vitória da CPU, ele declara as variáveis para o CSS da linha apresentada no momento da vitória. Então ele demonstra que o rotate, o top, o left, o height e o width, que são responsáveis por fazer a estilização da linha.
E de acordo com o tipo de vitória, ele vai fazer uma estilização diferente para essa linha. Ele adiciona essa estilização e mostra a linha. E ao final disso, ele usa a nossa biblioteca do Switch Alert para aparecer o pop-up dizendo que o jogador acabou perdendo. Caso a CPU não tenha ganhado e esse jogo tenha empatado, ele então mostra o Switch Alert, o pop-up, dizendo que o jogador empatou. E no final disso, quando ele clicar em reiniciar o jogo ou sair do pop-up, ele vai para a variável Reset Game, onde ele reseta todas as variáveis iniciais para o jogo ser iniciado novamente. Agora eu vou passar para o meu amigo Matheus a palavra aqui para finalizar o nosso projeto. Então, galerinha, esse aí foi o nosso joguinho da velha, mostrando para vocês toda a parte aqui do código, JavaScript, HTML, CSS. Fizemos para a disciplina do professor Glauco de ferramentas web. Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e até mais.